Olá, gente querida, beleza? Tudo bom com vocês? Ah, a gente tem que se virar, né, nesses dias tão complicados. Imagina a dificuldade que vocês estão tendo para assistir às aulas, enfim, eu tentando de alguma forma dinamizar aqui os nossos encontros, resolvi gravar essa aula e vamos ver se a gente consegue dar certo aqui nessa dinâmica, tá bom? É novo para mim também. Espero que vocês tenham paciência comigo em qualquer erro ou qualquer dificuldade aqui. Bom, a gente está nesse assunto que é direitos humanos. Vocês já viram os slides. Esse slide aqui eu coloquei para vocês semana passada e retrasada, né, que teve um feriado. E aí vocês puderam ler e assim, eu vou dar uma explicada, passar rapidamente aqui e trazer alguns dados novos para a gente aproveitar melhor o nosso dia, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente viu o Código de Hammurabi, né? Primeiro, antes de mais nada, é a gente pensar o seguinte. Deixa eu arrumar um lugarzinho para aparecer para vocês. A gente pensar o seguinte, antes de mais nada, quando a gente está falando aqui de direitos humanos tem a ver com lei, né? Tem a ver com lei, tem a ver com regulamentos. E, enfim, isso tem a ver com regras sociais e tudo mais. Isso tudo foi provocado à medida que a necessidade das pessoas foram surgindo, as dificuldades de convivência, as dificuldades, problemas, os mais diversos problemas sociais, enfim. E um dos primeiros registros que a gente tem é esse Código de Hammurabi. Acho que eu já cheguei até a comentar. Ele é lá na Babilônia, no século 14 antes de Cristo. Isso aqui é antes dos 10 mandamentos, isso aqui é antes de Moisés, né? Um registro importante. Você pensa que esse negócio de Moisés, 10 mandamentos é coisa só de escola dominical, coisa de Bíblia, de igreja? Não é não, filho. Isso aí, se você for estudar direito, você vai ver eles analisando esses códigos, tanto de Hammurabi como lá de Moisés, porque você que ainda não leu, leia o livro lá de Deuteronômio, Levítico. Ali tem instruções assim bem bacanas para aquele povo e aquilo ali é útil até hoje. Muita coisa caducou, porque era algo específico para o povo de Israel naquele momento histórico ali, e isso se prolongou durante muitos anos, mas hoje não se aplica tanto porque o mundo muda e por isso que as leis mudam também em determinados assuntos, né? Isso pensando não em aspecto moral, mas pensando aqui no aspecto social, né, das questões. Então está lá o Código de Hammurabi, na Babilônia. O código não permite leis ou normas legais, mas apresenta as medidas sociais adotadas para coibir os abusos e corrigir as injustiças. O curioso desse Código de Hammurabi, que muita coisa que está nele, contida nele, está presente lá nos 10 mandamentos, né? Aí tem duas linhas, né, de interpretação, só para gerar uma polêmicazinha, né? Duas linhas de interpretação. Ou Moisés copiou de Hammurabi, e se Moisés copiou de Hammurabi, Moisés falava em nome de Deus, ou o mesmo Deus que falou com Moisés foi o Deus que falou com os babilônicos em Hammurabi, né? São teorias, são questões a pensar. A verdade o Código de Hammurabi é anterior mesmo a Moisés, tá? Seguindo aqui informações sobre Hammurabi. Isso aqui são os atrasos que de vez em quando a gente vai ter. Seguindo aqui sobre Hammurabi ainda, Hammurabi
príncipe piedoso, temente a Deus, enviado para fazer justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco. Está aqui a fonte. Isso não é inventado pela gente aqui, tem fonte, e essas fontes aí mostrando pra gente. Bem bacana. Aí eu estou pensando, vai junto comigo. Eu estou pensando na formação dos direitos humanos, né? Lá em Hammurabi, então, você viu que havia um propósito aqui, ó. Ele tinha um propósito: eliminar o mal, antes, fazer justiça na terra, eliminar o mal, o perverso, para que o forte não oprima o fraco. Que bacana esse negócio, hein? Eu gosto dessas coisas históricas assim, né? Muito bacana, muito bacana. Pensando nos direitos do ser humano, isso é algo bem antigo, século XIV a.C., 1400, 1500 anos antes de Jesus nascer. Eu acho que esse é o primeiro registro histórico para isso, mostrando aí o avanço para que o objetivo final sempre é esse, né? O forte não oprima o fraco. Beleza? Seguindo então, está aí a formação do povo de Israel, já falei. A ideia de Moisés era mudar a estrutura, transformar a sociedade, mudar o relacionamento, renovar a comunidade, mudar o modelo de pensar, recriar e a consciência. O Moisés, a sua missão foi tirar aquele povo do Egito, né? Tirou do Egito, com seu costume, estava 400 anos preso lá, com seu costume, com sua cultura, com tudo mais, ele tira aquele povo do Egito e vai para um outro lugar. E aí, a missão de Moisés era criar uma identidade para esse povo. Muitas coisas ele pode ter trazido de bom do Egito, coisas de Hammurabi, que a gente viu aí, Babilônia, mas muita coisa Moisés, que foi criado com os faraós, ele trouxe para o povo como identidade, como a formação de um novo povo, né? Então ele pensou de muitas coisas bacanas aí para essa galera. Aí a gente está vendo aí uma citação bíblica do livro de Isaías. Isaías aqui já está no século 11, né? As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más obras, ações. Cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Que coisa bacana, gente. Que coisa bacana. 1100 anos antes de Cristo. Isso aqui, na verdade, Isaías estava trazendo as palavras do próprio Deus, né? Isaías era um profeta hebreu. Isso aqui está escrito na Bíblia, né? Está escrito lá em Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 17. Por favor, eu não estou aqui falando de religião. Gostaria muito de falar de religião. Se você quiser falar de religião, depois conversa. Ainda que eu não me considere religioso. Tem outra pegada. Negócio de religião. Mas isso aqui não tem nada a ver com religião. A gente está falando de leis, de orientações, de diretrizes, de normas, caminhando para que haja justiça, para que o opressor seja punido, para que as pessoas não sofram não sofram pelos mais fortes, os fracos não sofram pelos mais fortes, e assim foi. Eu estou mostrando, você deve ter percebido na sua leitura, que eu estou mostrando aqui uma evolução, uma linha do tempo
né, em relação a esse tema bacana que a gente está trabalhando, que são os direitos humanos. Tá? Seguindo então o nosso tema, avançando aqui, eu saí então dos hebreus, agora estou indo para os gregos, Atenas, século VI antes de Cristo, surgimento da democracia e o florescimento da prática política. E aqui a gente está começando a falar de ganhos de direitos políticos. Você lembra disso? Falamos bastante. Os romanos, século VI antes de Cristo também. Aqui os romanos, neste período, reorganizam-se em república. República é o governo do povo, né? Governo, res publica, governo do povo. E um pleno desenvolvimento do direito. Aqui, no período romano, aqui houve assim, um crescimento muito grande. Eu acho que esse século está errado. Só que agora não tenho certeza. Acho não. Tenho certeza. Isso aqui é o contrário, é século IV antes de Cristo. Ou talvez até menos. Depois eu corrijo isso num outro momento. Mas isso não precisa ser levado em consideração aqui para a gente. Tá? O importante é que Roma traz todo esse desenvolvimento. Roma aproveita muita coisa lá dos gregos, né? Aproveita muita coisa dos gregos e acrescenta e traz contribuições muito significativas que trouxeram muito ganho assim, para a nossa sociedade, até hoje, sociedade ocidental. Bom, passei agora aqui para o momento ainda que o cristianismo tem uma relevância grande para o mundo ocidental. Início, aqui a gente já está falando já na Galileia, depois de 30 anos depois de Cristo, o início do cristianismo com Jesus e seus primeiros seguidores. E aí o cristianismo ele tem o seu ápice, o seu crescimento ali, não ápice, né? A palavra não seria essa, mas a sua gênesis, né? É ali por volta, ali em torno do Oriente, da África, Europa, né? Isso, a Idade Média, o cristianismo, e isso é inegável, ele muda o mundo ocidental, muda completamente, muda questões de valores, de ética, de norma, de conduta, muita coisa mudada, né? A partir da reforma protestante isso ainda é muito mais intensificado, né? Mas nesse início do cristianismo aqui a gente está falando dos grandes pensadores cristãos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Eles trouxeram muita contribuição nesse campo dos direitos para o ser humano, reflexões que levaram crescimento ao ser humano. Joia até aqui? Avançando. Vamos lá, vamos avançar aqui então. E aqui fazendo uma citação a mais um versículo bíblico, aqui pelo evangelista Mateus, está lá na Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 12. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que promovem a paz. Tira mais uma vez, tire o seu preconceito, tire a sua aversão à religiosidade, que aqui a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando aqui de uma questão de letra, e você percebe as letras, percebe lá no início do primeiro século, né, um moço que fez história, filho de um carpinteiro. Isso são dados históricos, há mais dados históricos sobre esse cidadão do que sobre Platão, Aristóteles, que a gente venera tanto. Há mais confiança nos escritos desse carpinteiro aí, filho de José, há mais veracidade, mais credibilidade histórica, isso aí estou falando de história, desse homem do que dos escritos dos primeiros filósofos. Então,
sem preconceito. Olha o que esse moço lá de Nazaré está falando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que promovem a paz. São ideias num contexto bacana, onde traz muito significado aí para a gente, para essa ideia. E aqui na academia costuma-se falar de algumas gerações para os direitos humanos, né? A primeira geração tem todo um viés, todo um caminho, toda uma inclinação para os direitos da liberdade. E aí, qual é o contexto aí disso aí? Grandes mudanças históricas ocorridas na Europa, fundamentalmente a partir dos séculos 17 e 18. Que mudanças históricas são essas do século 17 e 18? São aquelas revoluções que vocês já notaram, né? A Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, né? O século 17 e 18 foi marcado por muitas revoluções. Inclusive a Revolução Industrial também trouxe muito impacto à sociedade, né? Vamos lá. Características dos direitos da primeira geração. Os direitos são afirmados em contraposição ao Estado absolutista, e Estado absolutista é aquele Estado que concentrava todo o poder na mão do rei. Eu já falei, não vou ficar falando toda hora dessa mesma coisa, né? Se você não lembra o que é Estado absolutista, vai estudar história. Tá? Então, os primeiros direitos, o direito à liberdade, nessa primeira fase dessa geração, está levando em consideração, é bacana demais você entender sempre o contexto por detrás dos fatos históricos. Gente, vocês não têm noção como isso traz mais vida e significado. Então, a gente está falando da primeira geração, tem a ver com direitos à liberdade, e aí eu estou falando que o contexto é um contexto de um Estado absolutista, uma pessoa que fazia as leis, que executava as leis, que dizia o que era certo e o que era errado, que não havia divisão de poderes, ele era o centro, era o cara e ainda tinha um direito divino sobre ele para que ninguém se oponha. Enfim, foi revolucionário, foi algo assim extraordinário e não poderia ser diferente, tinha que ser leis mesmo voltadas para a liberdade. Protege o indivíduo em relação ao poder do Estado, né? São expressões das lutas da burguesia contra o absolutismo feudal, e aqui já entra um viés econômico. Tem inspiração nas doutrinas liberais. Doutrinas liberais realizada principalmente por causa dos filósofos iluministas, né? Vem dessas inspirações também. E materializam-se com direitos civis e políticos. O fim disso aí foi a queda do absolutismo, o surgimento dos estados liberais. Se por um lado era muito poder na mão de o Estado era muito forte, com o liberalismo, a ideia do liberalismo vai nascer aí em contraposição, o Estado ele perde esse poder e a sociedade, o indivíduo, ele é apoderado nesse momento, né? Bacana, vamos lá. Avançando então, o próximo slide, documentos importantes aí desse período, a Declaração de Virgínia, dos Estados Unidos, isso já é século XVIII, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, século XVIII também. Joinha, avancei. Bom, para a gente ficar de olho, os direitos humanos em seu primeiro momento, moderno, ou como alguns denominam, em primeira geração, são expressão das lutas da burguesia revolucionária com base na filosofia iluminista, Titi já falou,
e na tradição doutrinária liberal contra o despotismo dos antigos estados absolutistas. Bom, o Tio falou disso, desse contexto, e aí só um reforço aí falado por Dornelles para nos ajudar nesse momento. Seguindo, principais ganhos desses documentos. Quais documentos? Está aí a Declaração de Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quais são os principais ganhos aí? A liberdade de iniciativa, o direito de ir e vir, liberdade de pensamento, de expressão, direito de propriedade, direito de segurança, todas essas coisinhas aí nasce nesse contexto. A liberdade religiosa, né? O que mais? O sujeito, isso aí é direito, é ganho também. Agora você tem um indivíduo, o rapaz tem poder, ele não é uma propriedade, ele não é mais agora ele é um indivíduo. É direito de escolher seus governantes e expressam também os ideais revolucionários. Ideais revolucionários de quem? Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses eram os temas da Revolução Francesa e você sabe disso bem. Avançando para a gente ganhar tempo, já na segunda geração, direitos da igualdade. Tá, depois eu vou deixar uma forma, na verdade já existe, né? Vocês nas suas dúvidas, vocês por favor, não deixem de deixar na descrição dos comentários aí, lá da plataforma nossa, e a gente vai tirando as dúvidas. Bom, críticas à Revolução Francesa, então a segunda geração, eu esqueci de ver, direito da igualdade, né? Primeiro foi direito à liberdade, agora é igualdade. E aí ela já nasce com críticas à Revolução Francesa, por quê? A Revolução Francesa trouxe muitos abusos, né? A liberdade individual e desigualdade social. Você lembra que na Revolução Francesa, ela nasce com muita violência também, né? Pensou diferente deles, contrários a ele, era a guilhotina. Perdiam cabeça aí, e era terrível aquele momento, registrado em pinturas pra gente estar lembrando disso aí. Igualdade proclamada e desigualdade real. Ainda que havia um lema entre os franceses de igualdade, de fraternidade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, ainda havia essa igualdade proclamada, né? Mas havia uma desigualdade social muito grande, muito real, na França e na Europa. Eu estou atrapalhando você ler. Bom, você já consegue acompanhar melhor e eu vou para outro cantinho. Vamos lá. A Revolução Industrial, ela traz transformações econômicas, já falei um pouquinho sobre isso, surgimento da classe operária, a mudança de consciência, vários ganhos, vários efeitos, há uma migração do campo para a cidade, e você lembra de filmes tratando de fome, foi um momento assim, bem difícil de transição aí para os seres humanos, né? E exigiu muito esforço das autoridades sérias que se preocupavam com as pessoas. Havia uma urgência de mudanças, e a mudança principal ali que se urgia era a ideia da igualdade, porque os industriais, os grandes burgueses, os grandes capitalistas, muito dinheiro, muito poder na mão de pouquinhas pessoas e uma quantidade enorme de pessoas miseráveis, né? Alguma coisa precisava ser feita. Nem todos, ainda que o ser humano é um cara meio esquisito, meio corrupto, meio egoísta, mas nem todos são assim. Alguns têm os momentos de desvaneio, de uma iluminação divina, e eles começam a olhar para o próximo de uma forma diferenciada e assim criar leis para diminuir, lembra lá atrás, promover a justiça, para evitar que o poderoso oprima o mais fraco, né? Essa lógica, né, defendida lá por Hammurabi, Moisés e tudo ali, aquele contexto histórico, isso prevalece até hoje, né? Aquilo ali é a essência,
do que a gente está pensando aqui em direitos do ser humano. Estou falando assim porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente traz logo um ranço, né? Traz logo um preconceito, né? No sentido nato da palavra, né? Então, os direitos dos seres humanos, eles vão sofrendo, eles vão, né, sofrendo no sentido de recebendo, de se modificando, de ser adquirido ao longo da história. Tranquilão? Vamos lá avançar? Deixa eu ver. Características dos pensadores socialistas, a concepção liberal dos direitos humanos. Bom, você percebeu na minha fala anterior a ideia ali do capitalismo oprimindo, e é nesse contexto que surgem os socialistas, né? É nesse contexto que surgem as pessoas com uma proposta, um pensamento diferente do que o capitalismo pregava e anunciava. Tranquilo? Então, algumas críticas, então, dos pensadores socialistas a essa ideia capitalista, a concepção liberal dos direitos humanos, uma negação da universalidade, ou seja, está dizendo que esse direito está muito no papel, na prática havia uma negação, a identificação dos direitos humanos com os interesses das classes. E outra coisa, eu vou até refazer a minha frase. Os socialistas, eles diziam que esses direitos humanos até então construídos, né, limitado, ele está ganhando novas proporções, ele estava dizendo que esses direitos foram construídos para os interesses da classe dominante. Essa aí era a ideia dos socialistas e era uma crítica importante que fez o povo pensar. Ainda mais esse momento tão sensível para a história. Aí o nosso querido Marx, nosso querido para alguns, né? Para outros são odiados. Marx teve contribuições fantásticas para a sociedade até hoje. Muito mal compreendido, muito mal interpretado, inclusive, diga-se de passagem aqui, que muita gente que se diz hoje marxista, se o Marx estivesse vivo, Marx diria, olha, eu não sou marxista, não, porque o marxismo defendido por muitos hoje é muito diferente do marxismo, né, que o próprio Marx, né, deu para me entender, né? A gente fala um marxismo com uma cara, com uma roupa, que o próprio Marx mesmo pensava de forma diferente. Mas, voltando para o Marx, a sociedade civil atual é a realização do princípio do individualismo. A existência individual é o objetivo final, enquanto a atividade do trabalho, o conteúdo, são meros instrumentos. Veja Marx aqui dando uma contribuição importante, dizendo que a sociedade está errando o alvo, a sociedade está valorizando e priorizando o errado. O que deve ser priorizado ali é a existência do indivíduo, o ser humano deve ser em primeiro lugar, né? E não ser considerado como um produto, alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso que o Marx estava falando para a gente. Bom, vamos aos documentos importantes aí dessa segunda geração, né? Reclamados desde o século XIX, reuniões da Internacional Socialista. Esse momento, o socialismo ele traz uma contribuição gigantesca, né, para os direitos humanos aqui. Então, os documentos produzidos nessas reuniões socialistas são documentos importantes que nos ajudam para essa segunda geração. Depois, primeiras incorporações à ordem jurídica de um Estado, a Constituição Mexicana, a Russa, a República de Weimar, já no século XX, está vendo? 1919, as constituições mexicanas, russa, de Weimar, e do Uruguai em 34,
né? Já tudo século XX. Tranquilão? Fiz um bocejo aqui. Já que vocês não acordam cedo, né? Alguém tem que acordar. Essa aula deveria ser uma live, deveria ser algo ao vivo para a gente. Evidentemente, eu estava fazendo isso, seria algo para a minha primeira turma. Vocês, as turmas depois, iriam receber a cópia dessa live, né? Mas ninguém apareceu, eu estou gravando sozinho, triste, abandonado. Meus alunos não querem saber de mim. Mas tudo bem, a gente segue caminhando, vamos embora. Bola para frente, gente. Tempo de quarentena não dá para ficar chorando muito não, a gente tem que seguir adiante. Cadê? Ainda mais documentos: direito de trabalhar, direito à remuneração digna, direito à sindicalização, direito ao descanso remunerado, direito à segurança. Tudo isso adquirido ali principalmente por causa das críticas socialistas, tá vendo? E muita gente dizendo que o socialismo é do diabo. Oxi! O que mais a gente tem de documento? Direito à saúde, direito à educação, direito ao acesso a bens das ciências. Ué, a gente está falando... São os documentos... Ah, perdão. Então os documentos pararam aqui. E aqui a gente está falando dos principais ganhos da segunda geração. Eu confundi aqui um pouco as bolas, foi a minha emoção e o desabafo me fez perder aqui um pouco o eixo. Então eu já li esses direitos: direitos à saúde, educação, acesso ao bem de ciência e arte, proteção à assistência familiar, mães, crianças, direito à proteção contra a fome, beleza. Olha quantos ganhos importantes. Esses direitos têm a ver com a igualdade, tudo isso provocado pelos socialistas. Os socialistas foram fundamentais, para esses ganhos aí. E a crítica era uma crítica ao capitalismo, né? Mas também não vai pensando que o socialismo é tudo santo. Não, tem muita coisa ruim, assim como no capitalismo, e o caminho melhor é a gente buscar o equilíbrio entre ambos. É a minha opinião, você pode discordar à vontade, que aqui é só opinião. O resto não. O resto eu estou falando de coisa de história. Agora eu emiti minha opinião, você pode discordar à vontade. Bom, a terceira geração, direitos da solidariedade. Olha que bacana. A primeira geração, o contexto histórico era ali o absolutismo. A segunda geração, o contexto histórico era o vulcão do capitalismo que explodiu, né? Essa ideia do capitalismo. Agora, esse terceiro momento, essa terceira geração, tem um outro contexto histórico bacana, né? E aqui a gente está falando do direito da solidariedade. Vamos ver se você vai acertar que momento é isso. Você está falando uma linha do tempo, a gente já está no início do século XIX, século XX, né? Aí, ó, o contexto não poderia ser outro, são as guerras mundiais. É o momento pós-guerra, a nova ordem mundial surgida aí pelos pós-guerra, né? Isso aqui é bacana a gente pensar, né? Tá ali a ideia Guerra Fria, e por outro lado, se naquele momento o socialismo ganha força e ele decola, ali ele já começa a mostrar fragilidades, né? O socialismo começa a demonstrar fragilidade porque se o socialismo ele privilegia muito a igualdade, por um outro lado, o socialismo ele sufoca a liberdade. Em nome da igualdade, a liberdade ela é sufocada. E aí vai-se para um extremo, né? Vai para um autoritarismo, vai para um extremo que aí a valorização do ideal democrático ele acaba surgindo como uma resposta a esses excessos do socialismo. E a Guerra Fria também. Vamos lá, já está acabando. A descolonização,
da Ásia e da África. Isso aqui tudo é o contexto histórico, né? O movimento dos países não alinhados. E aí, países não alinhados, a gente está falando de quê? Eu não sei. Não lembro agora não. Botei isso aí. Países não alinhados. Tem os eixos, né? Movimento dos países. Tem o eixo aqui, qual era o eixo? Era Rússia e Estados Unidos, Guerra Fria. Né? Países não alinhados, eu não sei. Depois eu vou ver o que é isso. Agora fiquei confuso. Crescimento econômico, pós-guerra, há um boom econômico, um movimento de revolução política e cultural, novos anseios e interesses. É um momento de prosperidade, é um momento de crescimento, há um ganho social importante. Deixa eu tirar minha cara daqui que está atrapalhando. Novos direitos. Quais são os direitos adquiridos? Poxa, a gente está falando de a terceira geração, solidariedade, a gente está vivendo um pós-guerra, direito à paz, desenvolvimento, autodeterminação, identidade cultural. Identidade cultural é em contraposição a quê? Lembra lá atrás? Olha o contexto, descolonização da Ásia e da África. O imperialismo, fim do imperialismo. Lembra aí do imperialismo? Lembra ou não? Minha cara apareceu, não era para aparecer cara nenhuma aí. Agora sim. Lembra aí do imperialismo, né? Então é o fim. Então, direito à identidade cultural, utilização do patrimônio comum da humanidade. Esses são os novos direitos adquiridos nessa terceira geração. E a minha cara atrapalhando de novo, a gente vai lá. Declarações importantes. Porra, agora sim, agora nasce o que nós temos até hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa versão que nós temos, e ela tem sido acrescida, né? Tem sido modificada, foi até a minha sugestão lá na aula, no nosso último encontro, para você trazer a sua contribuição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos. E aqui está falando na questão das etnias, né? Questão dos grupos minoritários, né? Das tribos, né? Das nações dentro de outras nações. Né? O que mais podemos falar mais? Nova consciência, dimensão internacional, questão dos povos, né, das nações. Você pensa, o Brasil. O Brasil é uma nação, mas dentro do Brasil há vários povos, várias nações indígenas, né, com a sua cultura, com a sua língua, é o que caracteriza, né, um povo, uma nação. E por fim, a última, quarta geração, direito à vida. Vamos lá? Direitos emergentes, dimensão planetária, direito a uma vida saudável e harmonia com a natureza, princípios ambientais, desenvolvimento e sociedade sustentável, novas questões relativas à vida. Olha que interessante. Aqui eu não coloquei um contexto histórico. Não coloquei um contexto histórico nesse momento aqui. Bom, a gente já está no século XX, né? 20, 21. Quando a gente fala aí de direito, né? Quarta direção de direito à vida, direitos emergentes. Quando a gente fala de emergentes, são coisas novas que vão surgindo, né? Dimensão planetária, direito à vida saudável, harmonia com a natureza. O contexto é aquele contexto de... Vê se você não concorda comigo. Hoje a gente vai muito à academia, hoje a gente faz muitas coisas de natureza, de proteção ao meio ambiente, tudo esse contexto, um contexto onde o ser humano ele sofreu muito com o cigarro, sofreu muito com os produtos industrializados, sofreu muito com a economia crescendo e a natureza perdendo, desmatamento,
esgoto nos rios. Então se pensou aí um direito à vida, essa coisa mais ambiental, né? E isso envolve o ser humano, evidentemente. Evidentemente envolve o ser humano, e a gente está vivendo aí esse contexto da quarta geração, direito à vida de uma forma muito mais ampla, pensando no nosso entorno, inclusive, né? E aqui a gente já finalizando, acho que é o último slide esse. É isso aí. Último slide, questões relativas à vida. Bacana. Bacana. Bom, eu acho, sabe, eu acho assim, muito legal essa ideia, pensar os direitos humanos. Aí você fica pensando, pô, cara, os direitos humanos só servem para defender bandido, que não sei o quê. Filho, se o bandido fosse um extraterrestre, aí os direitos humanos não iam fazer nada. Mas o bandido é um humano, cara. É um ser humano que merece ser punido, merece ser castigado, merece tudo isso. Mas tudo dentro do direito dele, cara. Entendeu? Agora, se a gente quiser mudar as regras, mudar as leis, tudo bem, é com a gente. O que a gente não pode fazer é passar por cima das regras e das leis que nós colocamos para nos autogovernar. Se você acha que quem comete um crime merece a pena de morte, pô, muda as regras. Bota lá a pena de morte. Se você acha que é isso, bota as regras. Simples. Agora, enquanto as nossas regras defendem a não pena de morte, a gente não pode negar o ser humano, que ainda que pareça um bicho, pareça um troço, a gente não pode negar desse troço, desse bicho, ou desse ser humano, o direito que lhe é garantido. Pô, professor, ele não respeitou o direito da criança, da mulher, esse bárbaro, olha os crimes bárbaros que ele cometeu. É por isso que ele agora está preso, por isso agora que ele vai ser condenado, por isso agora... repito, se você quer puni-lo com morte, puni-lo, o estuprador, cortar o pinto fora dele e fazer... Filho, é só mudar as regras. Então, hoje as nossas regras oferecem direitos aos seres humanos, inclusive os que não se parecem com humanos, mas ainda são. E os direitos humanos não defendem bandido, defendem o ser humano. E é isso. A ideia é essa aí, beleza? Foi 40 minutinhos de aula. Eu tenho um outro slide aqui. Eu vou passar esse outro slide rapidinho para você. Deixa eu preparar ele aqui. Para a gente... esse aqui é rapidinho. É só aplicações. E aqui eu deixo uma atividade para a gente fazer. Tá? Vamos lá. Eu tenho que acertar... Eu tenho que acertar só a configuração aqui do slide para você poder me ver. Aguenta o negócio aí. Enquanto isso, você me fala um pouco aí da sua vida aí. Fala como as coisas estão acontecendo. Escreve aí na descrição aí Pode falar, não tem problema não. Bota aí na descrição da plataforma aí. Como você tá com saudade de mim, não tá? Bom, você teve o tempo então de se expressar. Agora vamos para o próximo slide. Deixa eu botar aqui o que eu quero. Bom, ainda não botei o que eu quero, então você... De novo aquele esquema, né? Vai falando da sua vida aí pra mim. Fala mais. Escreve aí, filho. Escreve rápido, daqui a pouco eu vou botar um negócio aqui e você não vai poder falar mais. Demorou. Agora vamos embora. Lembra da atividade que eu passei de exemplos dos direitos civis, políticos e sociais? Está aqui alguns exemplos. Se você fez dessa forma, você ganhou o seu ponto integral. Se fugiu
disso aí você perdeu. Tá aí então direito civil, direito político, direitos sociais, tem alguns exemplos, liberdade de expressão, e bem bacana, direito político, enfim, vamos lá. Eu quero avançar para algumas questões. Olha aí para mim, olha esse negocinho aí. O que você pensa quando você está vendo isso aí, ó? Hã? Bom, eu quero que você pense quais direitos estão sendo violados nisso aí. Isso aqui. Eu vou botar esses slides na nossa atividade, porque você vai fazer um trabalho sobre isso. Agora tem um vídeo para você ver. Né? Quais direitos estão sendo violados? Agora um pequeno vídeo. Vamos ver esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem bacana. Eu não sei se o áudio do vídeo está saindo. E agora? Deixa eu ver se esse áudio está saindo. Oh, Jesus! Olha, eu não sei se esse áudio está saindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link desse vídeo no YouTube, tá? O link do YouTube lá na descrição para você ver em casa. Porque eu não sei se ele tá saindo e aí não vai dar certo, tá? Tá aí a nossa atividade. Essa atividade eu vou colocar também lá na descrição para você fazer. Você vai pegar os direitos humanos, você vai ler os direitos humanos, e você vai, para cada uma das imagens, dizer quais direitos foram violados. Lá na criança no lixão, lá nas crianças alistadas para serem soldados, lá no Congo, e o vídeo sobre a realidade de muitos nordestinos, no sertão nordestino, tá bom? Essa atividade é atividade para essa semana. E beleza, eu estou encerrando então aqui a minha participação com vocês. Beijo, saudade, escrevam, falem comigo. Se vocês quiserem depois eu posso deixar até o meu WhatsApp, não para jogar conversa fora, para tirar dúvidas. Mas se isso for necessário, você põe nos comentários e a gente, beleza? Estou finalizando então aqui a nossa primeira aula de hoje. Se deu certo, a gente grava outra, senão a gente vê como a gente faz, tá bom? Deixa o seu comentário para eu saber como foi. Abraço! Tchau, tchau. Fui!